Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, patriota de todo o Brasil e do mundo. Pessoal, as notícias não param da política e agora uma treta aí no STF entre ministros, pessoal. A bomba explodiu. Eu vou trazer para vocês essa matéria em primeira mão neste vídeo. Eu já te peço já para você colocando aqui nos comentários de qual cidade que você está falando. Coloque aqui qual é a cidade, qual é a região que você está falando. Também já quero te convidar aí a se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva gratuitamente clicando no botão inscrever-se. E peço gentilmente também para você deixar o like no vídeo. Deixe o seu like no vídeo para ajudar a fortalecer o nosso canal. Pessoal, vídeo cheio de informação, vale muito a pena ficar até o final. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. Como é bom escancarar a falsidade, a fabricação desse apoio ao ladrão. Eu fico imaginando o tanto que era fácil para o PT e para a esquerda há 30, 40 anos atrás, até 20 anos atrás, simular apoio da população numa época que só eles tinham as câmeras e que o jornalismo estava inteiramente do lado deles. Não que tenha mudado muito essa parte, mas naquela época só eles tinham as câmeras. Então, eles escolhiam e eles determinavam quais imagens e quais fotos poderiam ser divulgadas. Hoje, todo mundo tem essa ferramenta. Todo mundo grava o que acontece. Então, a falsidade, a fabricação do PT, ela é facilmente escancarada. E a gente vê isso diariamente. Antes de entrar na pauta de hoje, na fabricação de hoje do Lula, você se lembra disso daqui? Aqui é quando o Lula foi lá no Rio Grande do Sul, num período de tragédia, numa área devastada, e ele foi lá com o fotógrafo dele, como você pode ver aqui, para fazer a sua encenação, para tirar aquelas fotos, fingindo que ele está preocupado com o Rio Grande do Sul, que está pensando na reconstrução do Rio Grande do Sul. E aí vai essa equipe de cinematográfica, mandando ele subir nos escombros, e aí ele sobe nos escombros, e aí eles tiram essa famosa foto. A foto do Lula olhando para o nada, pensando em como ele vai reconstruir tudo isso daí. Frases feitas, né? Ele segurando o tijolinho, como se ele fosse o cara que fosse resgatar o Rio Grande do Sul, sendo que, na verdade, a gente sabe o descaso, a inépcia, a incompetência, e depois não passou o verba que falou que iria passar para o Rio Grande do Sul, não mandou as Forças Armadas, abandonou por completo o Rio Grande do Sul e, para piorar, manda para lá o Paulo Pimenta para ser responsabilizado. Então, vamos lá. Hoje aconteceu algo muito parecido. Lula foi no Rio de Janeiro fazer campanha lá para o seu miliciano favorito, Eduardo Paes. E as imagens que aparecem nas redes sociais do ladrão são essas. Olha que cara amado pelo povo nas comunidades lá do Rio de Janeiro. Eu quero que você preste atenção de novo nessas crianças aqui, ó. Olha lá. Presta atenção nessas 3 crianças aqui na roupa delas. Lula! Prestou? Ó. Que cara amado. Que cara admira. Que pessoa idolatrada, né? Agora vamos ver o ensaio que foi feito com essas mesmas crianças antes da chegada do Lula. Olha só, a equipe do Lula vai na frente, junta algumas crianças, deve ter dado algum dinheiro para elas, alguma coisa, uma barra de chocolate, e ensaio que elas devem fazer. Vamos ver. Opa, ó a roupa dessa criança aqui. Parece que eu vi essa roupa em algum lugar, né? Olha essa criança do gorro rosa aqui, essa daqui com gorro preto. São as mesmas crianças ou impressão minha? Bom, olha lá, vamos ver as crianças aqui de novo, ó. A criança com gorro rosa tá aqui. A criança com gorro cinza. A com tarja amarela. E a com capuz na cabeça. As 4 crianças, olha que gracinha, as 4, olha só. As 4 crianças, e aí você vai aqui, as mesmas 4 crianças, ó, gorro cinza, tarja amarela, gorro rosa, que tá bem aqui no canto. É impressionante. Olha lá, olha lá, vai. Todo mundo, olha como é que é pra fazer. De novo, olha o que ele fala.
Ó, aí vai, a gente vai receber o Lula desse jeito. A gente vai receber o Lula desse jeito. Ah, o outro aqui também, que eu nem tinha reparado, ó. Esse grandão aqui com gorro na cabeça, ele também tava lá, quer ver? Cadê? Aqui, olha ele aqui. Olha só, mas é todo mundo. Rapaz, o elenco inteiro foi treinado para falar e cantar exatamente aqui. Que coisa organizada. Pelo menos nisso o PT sabe se organizar. Aí eles pegam um trecho do Lula andando ali 10 metros, pegam as crianças e ensinam para elas exatamente o que elas devem falar. Meu Deus, que dia que uma coisa dessa seria feita com o Bolsonaro. Mas nunca, até mesmo que o Bolsonaro, quando ele se enfia em algum lugar, ele nem avisa, nós fica tudo doido correndo atrás, tentando proteger o cara. Ele abre a porta do carro com o carrinho em movimento. Se ele vê um grupo de ele abre a porta do carro. Eu não tô brincando, eu já vi isso. O carro em movimento, ele abre a porta, para essa boi! E desce e sai andando no meio da feira. Com o Lula tem que ir lá, pegar as crianças, pagar, oferecer alguma coisa e treinar elas o que elas devem falar. Cara, isso aqui é totalmente Maduro. Né? O Maduro é a mesma coisa, quer ver, ó? É impressionante, é a mesma coisa que o Maduro fazia nas encenações dele. Cadê o trem? Aqui, acenando pro nada. O Lula tá desse jeito. Ele acenando e dando tchau pro nada. Gente do céu, nós chegamos nesse nível de eu não vou falar mais nada, não. Um detalhe curioso sobre as andanças do Lula pelo Brasil. Quando ele não está viajando para a Europa, França, Itália, Inglaterra, ele tenta andar pelo Brasil, só que tem uma coisa que chamou a atenção. Lula cancela mais eventos do que ele comparece. Por que isso está acontecendo? Vamos dar uma olhada. Aqui ele está em São Paulo, isso que foi hoje. Ele em São Paulo, e aqui ele fica revoltado porque o governador de São Paulo decide não comparecer. Dá uma olhada. Se o governador gosta ou não gosta de mim, eu não quero casar com o governador. Eu quero governar esse país. E é por isso que eu venho. É uma pena, porque o governador poderia vir com a gente, mas ele não vem em nenhum lugar que eu convido. Ele não vem em nenhum lugar que eu convido. O Tarcísio tá super certo. E aí, eu joguei Lula cancela ida no Google. Faça esse teste que você vai se surpreender. Eu só joguei no Google assim, ó. Lula cancela ida. Aí começa aqui, ó. Mau tempo cancela a agenda do Lula no Tocantins. Pera aí, Tocantins nunca tem mau tempo, porque lá nem chove direito para comer essa história. Lula cancela a agenda em Curitiba às vésperas da visita de Bolsonaro no Paraná. Lula cancela viagens a Goiás e Santa Catarina. Lula cancela a participação em evento de comemoração de 80 anos da Polícia Federal. Lula cancela a agenda em Goiânia, marcada para essa semana. Temendo ser hostilizado, Lula cancela a viagem a 3 estados. Lula cancela a agenda em regiões em que foi derrotado por Bolsonaro. E, temendo não ser bem recebido, Lula cancela viagens em 3 estados. E aí, quando você joga Lula cancela, o que não falta, como vocês podem ver, é justamente Lula cancela a ida a tal estado, Lula cancela a ida ao Paraná, Lula cancela a ida a Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e por aí vai. É o primeiro presidente da história que não é aceito em quase nenhum estado do Brasil, com exceção dos estados do Nordeste. É impressionante. Aí por quê? Por que ele cancela? Primeiro, percebe-se que seria mais um fiasco. Ele não quer se colocar numa situação onde ele vai para algum evento e tenha lá 100, 200 pessoas. Isso fica muito escancarado que é um presidente sem povo. Isso a gente já sabe. Mas mesmo assim, quanto mais conteúdo de eventos vazios se tem, mais desgaste para o governo. Então ele acaba não podendo ir. E segundo que nós estamos em ano eleitoral, em todos esses estados, os governadores falam que não vão encontrá-lo. E aí pega muito mal. E por quê? Por que os governadores e os prefeitos não querem encontrá-lo? Afinal de contas, é o presidente da República. Porque encontrar o Lula hoje te enfraquece politicamente.
Nós estamos em ano eleitoral, os governadores querem fazer prefeitos, os prefeitos querem se reeleger ou eleger os seus indicados, e qualquer associação ao Lula prejudica essas pessoas, e eles sabem disso. Eles sabem que a pior coisa que pode acontecer para um candidato hoje a governo, a política, é estar associado ao Lula. Cara, eu nunca fiquei sabendo de uma rejeição tão grande que causasse isso nos próprios governadores. Os governadores não querem tirar uma foto ou estar no palco com o presidente da República, porque isso os enfraquece politicamente, impede que eles elejam os seus vereadores, os seus prefeitos, e os próprios candidatos a prefeitos entenderam que a melhor coisa que eles podem fazer hoje é estar longe do Lula. Eu nunca tinha visto isso. Até os candidatos do PT. Eu vou dar um exemplo aqui de Goiânia. Aqui em Goiânia tem uma candidata que é a Adriana. Adriana do Lula, Adriana do PT. Adriana Corse. Ela é candidata a prefeita daqui. E ela não quer que o Lula venha aqui fazer campanha para ela. Ela não quer ser vista como o presidente que ela ajudou a eleger. Para pensar nisso. Ela é do PT, ela é candidata do PT, tá até bem nas pesquisas, mas não quer ser vista com Lula. Pediu pro Lula não vir aqui. Lula, não vem não, porque se você vier eu não ganho mesmo. Associar-se ao Lula hoje no mundo político e nas eleições agora as municipais é a pior coisa que existe. Isso, gente, é algo jamais visto. É impressionante. Até candidatos do PT não querem ser vistos com o Lula. Que o cara conseguiu uma coisa que era inimaginável. Mas quando se diz em rejeição, o PT sempre consegue quebrar novas barreiras. Eu posso estar enganado, mas a impressão que eu tenho é que alguns membros do STF também já estão de saco cheio da ditadura do judiciário, que tem como ponta de lança o principal protagonista dessa ditadura, o Alexandre de Moraes. Recentemente, nessa votação para liberar o cigarrinho do PT, né, o cigarrinho do PSOL, o ministro Luiz Fux fez um discurso épico, onde ele fala claramente que a Suprema Corte está roubando prerrogativas do Congresso, da política, dos representantes eleitos e iniciando uma tentativa, um golpe de legislar sem a participação do povo, o que é completamente contrário a qualquer país que se diz remotamente democrático. Foi um discurso de um ministro do STF. Mas recentemente teve também uma fala do Edson Fachin, onde, para o meu entendimento, ele está passando um recado diretamente também para Alexandre de Moraes. Essa fala dele, para mim, representa claramente mais um ministro que também está insatisfeito com o caminho que o STF está tomando. Dá uma olhada. Permitam-me tentativamente confidenciar-lhes meu ceticismo em relação à capacidade dos tribunais processarem nossas diferenças. Creio não estar sozinho aqui. Em um momento de mudanças sociais intensas, cabe à política, com P maiúsculo, o protagonismo. Cabe à política, e não ao STF, e não a um ministro do STF, e não ao judiciário. As mudanças sociais devem ser feitas através dos representantes eleitos. Cabe à política. Com P maiúsculo, o protagonismo. E ao judiciário e às cortes constitucionais, mais especificamente, cabe a virtude da parcimônia. Parece ser um recado direto ao Alexandre de Moraes aí. Evitar chancelar os erros e deixar sedimentar os acertos, sempre zelando pela proteção dos direitos humanos e fundamentais. Comedimento e compostura. Comedimento e compostura. São deveres éticos cujo descumprimento solapa a legitimidade do exercício da função judicante. Comedimento e compostura. Bom, nós estamos falando de ministros que dão entrevistas todos os dias, que viajam para dar palestras, que adoram escrever artigos, que falam o tempo inteiro sobre os casos que eles estão julgando. Isso não parece ser muito comedido, nem tem muita compostura. Então, ao meu entender, nós estamos vendo até mesmo o Edson Fachin, que é um militante da esquerda, um ávido defensor do MST, mas acho que até ele já está percebendo que os limites foram ultrapassados e a Suprema Corte precisa voltar à sua caixinha.
Abdicar dos limites é um convite para pular no abismo institucional. Abdicar dos limites, ignorar os limites, ultrapassar os limites é um convite ao abismo institucional. O STF está entrando no abismo institucional. A lei sem reconhecimento é injusta, mas o reconhecimento sem lei é precário. Permita-me ter... A impressão que eu tive é mais um membro do STF, que nem é do Bolsonaro, eu não preciso nem falar que esse é um cara de esquerda, é um militante, progressista, e ele também já está passando um recado, olha, já deu. Então nós temos Luiz Fux, Fachin, Cássio Nunes, André Mendonça, já tem uma percepção dentro do próprio STF que as ações do Alexandre de Moraes vão prejudicar a todos ali, a própria instituição, não só a ele. Porque isso que está sendo criado no Brasil, essa ditadura do judiciário, não tem como durar para sempre. Mais cedo ou mais tarde vai cair. Mais cedo ou mais tarde vai cair. Da forma constitucional, tá? E as pessoas responsáveis por esse temor constante nos corações do povo brasileiro, medo em falar, medo em se posicionar, medo em defender suas bandeiras, medo de ser preso por palavras, mas ninguém tem medo por ser preso por tráfico mais. Isso uma hora vai cair, isso vai estourar e os responsáveis serão penalizados. O problema é que uma instituição inteira seja penalizada por conta de um ou outro que não respeita as prerrogativas da instituição. Um abraço. Fala pessoal, voltamos com mais informações e agora trazendo aí a informação do Paulo Pimenta, pessoal. Paulo Pimenta, né, que deu um bolo hoje na Câmara e irritou totalmente os deputados. Olha essa matéria aqui. O bolo de Paulo Pimenta em comissão da Câmara que irritou deputados. O ministro Paulo Pimenta, responsável pela reconstrução do Rio Grande do Sul, não compareceu à Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Ele deveria prestar esclarecimentos sobre o edital para a compra de arroz, o que irritou os deputados da oposição. O convite para ouvir o ministro havia sido apresentado pelo deputado José Medeiros, do PL. Agora, o presidente do colegiado, o deputado Evair Vieira de Melo, do PP, defende a convocação de Pimenta, tornando sua participação obrigatória. Na justificativa enviada ao colegiado, o ministro Paulo Pimenta alegou que, devido à missão dada pelo presidente Lula como ministro da reconstrução do Rio Grande do Sul, seria impossível atender ao convite dos deputados neste momento. O governo Lula não planeja realizar novos leilões para importação de arroz por enquanto. Essa decisão foi tomada após Cruzoé expor que o pequeno supermercado Queijo Minas seria responsável por entregar 147,3 mil toneladas do grão em uma transação superior a 736 milhões de reais. Apesar dos problemas, o governo sinalizou a intenção de comprar arroz importado para abastecer o mercado brasileiro, o que, junto com a normalização das estradas, já resultou na queda dos preços do arroz, retornando aos níveis normais. O Rio Grande do Sul é responsável por cerca de 70% da produção nacional de arroz e as chuvas e enchentes afetaram as lavouras, os estoques locais e a logística de distribuição, levando à decisão de importar o produto. Tá aí essa informação, né? Essa bomba aí do Paulo Pimenta que pulou fora do barco, porque sabe que a pressão é grande na Câmara por parte da direita, né, pessoal? Tanto é que na última comissão que ele foi totalmente pressionado sobre as enchentes do Sul, sobre tudo que estava acontecendo, ele ficou totalmente ali mudando de assunto, não entrando nas pautas verdadeiras da direita, né? Quando foi pressionado sobre o que estava acontecendo, o que o governo iria fazer aí com os desabrigados e tudo mais do Rio Grande do Sul, e Paulo Pimenta simplesmente, né, deu o fora. Pessoal, vamos para outra informação, agora falando, né, do Bolsonaro, que fez uma postagem e manda duro recado a Lula, dominado pelo ódio. Na manhã de quarta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma postagem no X, antigo Twitter,
na qual critica o presidente Lula. Bolsonaro afirmou: qualquer inocente sabe que o filho do sistema não está com suas faculdades mentais normais. Um indivíduo dominado pelo ódio, pela mentira e pela traição. Desejamos a ele, como ser humano, que melhore o mais rápido possível para o bem do Brasil. Enquanto isso, a picanha que virou abóbora agora se transformou em pé de galinha. O chefe da organização, então, taca imposto na cervejinha e na picanha, os principais produtos que fez campanha, enganando o eleitor. Tá aí, Bolsonaro mandando o recado, né, mandando a real aí para o presidente Lula. Na mesma publicação, Bolsonaro, que governou o país entre 2019 e 2022, menciona uma série de realizações de sua gestão no governo federal. Ele destaca que a lógica governamental se inverteu. Ele diz: diminuímos gradativamente o Estado, fechávamos as contas com superávit, distribuímos mais recursos a estados e municípios, descentralizando o poder do Executivo Federal, reduzíamos impostos e aumentávamos a arrecadação. Por fim, o ex-presidente conclui: hoje o sistema voltou. E agora falando do dólar, né, pessoal? O dólar hoje, né, que deu uma certa aliviada e fica aí abaixo de 5,60. Depois dessa reunião que teve, né, entre o governo, essa crise no governo, fizeram aí as reuniões ali e conseguiram um pouco ali diminuir um pouco, aliviar a questão do dólar. Vamos para outra informação. E agora falando do Lira, pessoal. Lira diz que reforma tributária será pautada. Veja impasses. A recente declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, trouxe à tona a complexidade e os desafios iminentes da regulamentação da reforma tributária, que está prevista para ser votada na próxima semana. As discussões giram em torno de pontos cruciais, como a inclusão de carnes e outras proteínas na cesta básica com alíquota zero. No entanto, essa inclusão não é tão simples quanto parece. O aumento da alíquota, mesmo que mínimo, para inserir esses itens essenciais, gera um debate político e econômico significativo. Arthur Lira ressaltou a necessidade de avaliar o impacto financeiro dessa medida, uma vez que nunca houve proteína animal na cesta básica brasileira. Os custos e benefícios dessa decisão são centrais nos debates entre os legisladores. A reforma tributária aprovada pelo Congresso no ano passado apontou para uma desoneração de diversos alimentos, mas deixou a proteína animal de fora, limitando-se a uma simples redução do tributo. Com essa possível nova inclusão, debatida intensamente pelos parlamentares e defendida pelo presidente Lula, o cenário pode mudar substancialmente, promovendo maior acesso à carne para a população ao reduzir o seu custo final. Pessoal, tá aí as informações de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como vocês podem ver, né, o desespero aí do governo Lula em tentar reverter aí essas pautas econômicas e tudo relacionado a dólar, ao arroz, tudo que está em crise, né, neste governo Lula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai deixando aqui nos comentários a sua cidade que você está falando. Deixa o like, pessoal. Peço para você deixar o like no vídeo e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.